Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cheque Mate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN, em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da TVU o diretor administrativo dos Escoteiros do Rio Grande do Norte, que comemora 100 anos no Rio Grande do Norte de existência, Tiago Simplício. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo, agradecemos a sua participação, o convite está aqui conosco. Olá, obrigada, eu que agradeço, em nome dos Escoteiros do Rio Grande do Norte, a oportunidade de a gente estar aqui abordando mais sobre o movimento escoteiro, né? Bom, para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração das perguntas dos nossos estudantes dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Tiago, para começar, para quem não tem o conhecimento, para o telespectador da TVU que não tem o conhecimento, qual a natureza do escotismo, né? O que caracteriza o escotismo? Então, Fernando, assim, o movimento escoteiro, né, ele é um movimento de educação não formal. Assim, difere da educação formal da escola, né, e da informal, que seria a família, tal, né? Então, a gente não tem um método de avaliação através de provas, por exemplo. Então, é um método contínuo. E é composto por voluntários, né, fazendo esse trabalho. O nosso propósito, em geral, é que o jovem assuma seu desenvolvimento, principalmente do caráter, né? Então, para isso, a gente tem toda uma metodologia que é pautada em 3 princípios, basicamente. O deveres para com Deus, ou a religiosidade dele, o deveres para com o próximo e o deveres para consigo mesmo. Então, é através disso, e do nosso método próprio, do aprender fazendo, do trabalho em equipe, da aceitação dos nossos princípios, nós trabalhamos para que o jovem assuma esse seu papel, né, na sociedade. Então, é basicamente isso. Numa perspectiva de educação não formal. Não formal, né? uma perspectiva não para formal. Além do sistema pedagógico para além do formal, sistema pedagógico tradicional. E diferente do informal, que é da família, né? A gente tem um vídeo que a gente baixou no canal de vocês, dos escoteiros do RN. Vamos dar uma olhada pouco para ilustrar isso que você falou agora e depois a gente comenta? Aqueles que desbravam unidos por um compromisso livre e a serviço do próximo. Aqueles que desbravam guiados por valores espirituais, conscientes de seus direitos e deveres. O escotismo está presente em 216 países e territórios, com mais de 30 milhões de filiados e é considerado o maior movimento organizado de educação complementar do mundo. O escotismo tem o apoio de adultos voluntários, que orientam o jovem a assumir seu próprio desenvolvimento. A filosofia é espírito coletivo, respeito à pátria, harmonia com todos os povos e viver mais em contato com o meio ambiente. Atualmente, o escotismo potiguar conta com mais de 8.000 associados em diversos municípios, um dos maiores contingentes do Brasil. O Centro Escoteiro oferece uma estrutura multifuncional, onde crianças, jovens, educadores e estudantes da rede pública, comunidades, famílias e público em geral poderão realizar atividades ao ar livre, comunitárias, educacionais, culturais, sociais, ambientais e de lazer. Aqui no Centro da Juventude, os jovens encontrarão benefícios que levarão para o resto da vida. A importância da solidariedade, o trabalho em equipe, a prática dos primeiros socorros e grandes lições de cidadania. O escotismo é um movimento de todos. Não fique de fora. Acredite na juventude e venha fazer parte dessa escola de bons cidadãos. Afinal, uma série de pequenas vontades faz um grande resultado. Ser um escoteiro é ter atitude, lealdade e estar sempre alerta. É ter a capacidade de encontrar seu próprio caminho na sociedade e ser mais feliz. Escoteiros do RN, ajudando a construir um mundo melhor. Muito bem, eu acho que ilustrou bem isso que você falou agora, né? Fez menção a um espaço específico, como é o nome? Isso, é o Centro Escoteiro da Juventude, né? É um espaço que nós temos na Praia de Macharanguape, né? E lá a gente serve tanto para acampar com jovens, como para a capacitação dos adultos. Lá é o nosso canto de aplicação de curso, então a gente capacita os adultos para estar apto a lidar com os jovens. Então esse espaço é para isso. Vamos à nossa primeira pergunta dos nossos estudantes. Olá, Tiago, eu sou a Ariellen, faço radialismo. A gente queria saber se esse cenário de 8.000 associados que apareceu ali é o atual do Rio Grande do Norte e como é que faz para
para ter acesso, como uma criança pode chegar a ser um escoteiro? Certo. Assim, o cenário de 8 mil já está um pouquinho distante da nossa realidade atual, né? Hoje a gente tem por volta entre 4 e 5 mil escoteiros. Nós tivemos ao longo dos últimos anos, entre 2007 e 2014, um aporte forte da Secretaria de Educação, que através do projeto Escotismo na Escola, né? Isso proporcionou que nós saímos de 2006 de 1.500 escoteiros para chegar no auge em 2013 com 8 mil escoteiros. Com o fim desse convênio, acabou dando uma queda natural, mas mesmo assim no saldo ficou positivo, né? Em 2006 tem 1.500, hoje a gente tem por volta de 4 mil, 5 mil escoteiros, já é um saldo positivo, né? Então essa data é um pouco defasada, por isso, pelo fim do projeto. Para entrar, o movimento escoteiro é a coisa mais fácil do mundo. A gente tem grupos escoteiros em mais ou menos 70 cidades do Rio Grande do Norte e por volta de 80 grupos escoteiros. Aqui em Natal, por exemplo, tem 16 grupos escoteiros ativos. Para chegar num grupo escoteiro desse, vai na nossa página www.escoteirosrn.org.br, lá tem o endereço de todos os grupos escoteiros do Rio Grande do Norte. E a gente indica que o jovem participe do grupo escoteiro mais próximo da casa dele, né? Porque o escotismo trabalha muito com a comunidade, né? Isso aí. Vamos a mais uma pergunta? Oi, eu sou Narielle Keise, aluna de jornalismo aqui da UFRN. Eu queria saber quais são os princípios básicos do escotismo. Está pautando 3 princípios, né? Como até disse anteriormente. É o dever para com Deus, a religiosidade, e até está até pautado na nossa promessa escoteira, deveres para com o próximo e deveres para consigo mesmo. Hoje até a gente está passando por algumas mudanças que é natural da sociedade, que, por exemplo, hoje tem muitos escoteiros ateus. Então, assim, nós temos uma promessa escoteira que fala desses deveres e assim está tendo até uma revisão da promessa para ter uma promessa alternativa para quem é ateu, né? Então, na Inglaterra, que é o berço do escotismo, já tem uma promessa alternativa. E a gente vai fazer isso aqui também, tá em estudos, né? Achei isso interessante porque é uma medida até de inclusão, não é? Vocês têm, além dessas características dos ateus, vocês têm outras religiosidades lá? Tem sim. Assim, o movimento escoteiro ele não exclui nenhum tipo de culto, né? Uhum. Nem culto, nem também nem de status social, coisa do tipo. Então, nós temos escoteiros de várias religiosidades. Entendi. E tem escoteiros, como tem escoteiros em mais de 200 países, então tem escoteiros de todas as religiões, pode ter certeza. Mas eu acho que o princípio básico que não deve mudar é a questão da solidariedade. Isso. Do altruísmo, deveres para com o próximo e consigo mesmo, né? Onde mesmo. Vamos a mais uma pergunta? Olá, Tiago. Meu nome é Matheus, sou estudante de jornalismo na UFRN. Eu queria saber, vendo pela sua farda e até pelo que muitas pessoas pensam do escotismo, ele tem alguma ligação com o Exército? Já foi criada a base dele? Qual é a correlação? Certo. Nós temos, sim, alguns traços que vêm do militarismo, né? Hoje, assim, está muito mais pedagógico, mas não tem como... Está intrínseco, porque o fundador do escotismo foi um general do Exército da Inglaterra, né? Do Império Britânico. Então, mas nós temos o uniforme, a gente chama isso aqui de vestimenta, e ao longo do tempo vem sofrendo modificações, evoluções naturais, e temos alguns traços como da ordem unida que o Exército usa, mas seria mais uma forma de disciplinar, como a divisão por patrulhas, que a gente chama, as nossas equipes chamam de patrulhas, e a forma como ela se dispõe. E o próprio acampamento, esses são elementos que naturalmente vêm do militarismo, né? E foram extraídos pelo fundador da profissão dele, como militar que era, acaba tendo. Hoje não está tão quanto fora há 20 anos atrás, até 20 anos atrás, por exemplo, que era bem mais forte, tinha uma rigidez muito mais forte na postura do firme, mas tem sim um traço marcante, né? Que não tem como sair, embora hoje bem mais pedagógico, né? E o que caracteriza essas patrulhas, né? Como é que vocês dividem e categorizam? Assim, o movimento escoteiro, o nosso projeto educativo, ele vai de 6 anos e meio até 21 anos de idade. Então, a partir daí, a gente divide em ramos. São 4 ramos. O lobinho, que vai de 6 anos e meio até 11 anos. E o escoteiro, que vai de 11 a 15. Então, assim, nesse intervalo, entre alguns meses antes e tal, então, mas o limite seria de 11 a 15. E de 15 a 18
seria o ramo sênior, e de 18 a 21 o ramo pioneiro. Então, a partir daí a gente divide em equipes dentro desses ramos. Então, no ramo lobinho tem as matilhas, são até 8 membros, né? E assim, o trabalho em equipe é um dos pilares do nosso método escoteiro. Então, por isso que é dividido em equipe. No ramo lobinho, as equipes, a gente chama de matilha, levam o nome de cores, vermelho, azul, marrom. No ramo escoteiro, leva o nome de animais ou de constelações. Isso foi tirado desde o primeiro acampamento, que então tem Patrulha do Touro, Patrulha da Águia, Patrulha do Morcego, ou Patrulha Cruzeiro do Sul, Patrulha Sol. No ramo sênior são tribos indígenas ou acidentes geográficos, e as equipes vão até 6 membros, né? E aí vai Pico do Cabugi, por exemplo, Seridó, ou Potiguar. E no clã pioneiro, a gente chama que é 18 a 21 anos, não tem assim, as equipes são periódicas, pautadas, a gente chama de equipes de interesse, inclusive. Porque nesse ramo tem uma dinâmica diferente dos outros ramos, que até o lema é diferente dos outros, o lema é servir, então trabalha muito mais no serviço, no voluntariado, nesses trabalhos pontuais, formam-se equipes pontuais também, né, que a gente chama de equipe de interesse. Então, não leva o nome de vultos nacionais, né? Felipe Camarão, Santos Dumont, entre outros. E para cada categoria dessa, eu entendo que tem um processo pedagógico de formação diferente. É completamente diferente, mas é uma escadinha, né? Então, para o lobinho é bem mais tranquilo, mas assim, o lobinho, a idade dele, ele está descobrindo o mundo, né? Assim, conhecendo as pessoas, né? Então, esse é o fundo de cena. O fundo de cena do lobinho é a história de Mowgli, o menino lobo. Para quem conhece a história, é do Rudyard Kipling. E os amigos do Mowgli, né? O Balu, Aquelá, então eles são os chefes do lobinho, então é com eles que ele se envolve, né? Então no ramo escoteiro já busca mais a aventura, né? Então o jovem está começando a dar seus passos fora dos pais, na verdade, né? E no ramo sênior é o desafio. O fundo de cena é o desafio, está desafiando o jovem sempre ele se autodesafiar. E no ramo pioneiro a gente está lapidando o final desse processo, né? Para ele já pegar a sua canoa e remar, ele ser independente. Então pegue sua canoa e rema. Agora é com você, né? Muito bem. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Sou Caio Oliveira, estudante de jornalismo. Oi. Me diga uma coisa, quais são os projetos existentes hoje no escotismo no Rio Grande do Norte? Assim, hoje a gente não tem assim, nenhum aporte de projeto público, por exemplo, pelo menos nível de Rio Grande do Norte, né? Assim, os projetos são pontuais, alguns grupos escoteiros têm alguns projetos, por exemplo, a gente tem muitos grupos que têm bandas escoteiras e aí acaba recebendo um aporte, né, tanto do poder público como de instituições privadas. Mas assim, está bem mais brando. Não tem hoje um aporte mais forte como foi até 2014, por exemplo. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos? Você fala bastante da formação do jovem, mas qualquer pessoa pode ser um escoteiro, tem uma faixa etária? Certo, não, qualquer pessoa pode ser escoteira. Nosso projeto educativo é de 7 a 21 anos, mas até enquanto você estiver podendo... Por exemplo, no meu grupo escoteiro, tem um jovem que é escoteiro há 64 anos. Faz 80 anos esse ano. Então ele é jovem há mais tempo que a gente, né? Mas não tem limitação de idade. Claro que depois dos 21 anos você vai trabalhar como um adulto voluntário, mas você vai se envolver também, né? Então é algo bastante prazeroso. Então não tem limite. Você está convidado, inclusive, para participar. Todos estão, né? Muito bem. Tiago, vamos falar um pouco sobre como tudo começou no mundo dos escoteiros, né? É uma prática que começou internacionalmente, aonde, em que situação? Certo. O escotismo, ele surge num ambiente bem... Assim, o Império Britânico, que dominava o mundo até o início do século XX, né? Já estava meio que em declínio. Então, mesmo assim, os jovens já se percebia que eles estavam muito ociosos. Né? Concomitante a isso, o fundador do escotismo é um general inglês, Robert Baden-Powell. Ele participou de várias batalhas, várias guerras, e algumas dessas guerras chamou a atenção a participação de jovens. Por exemplo, teve a Batalha do Transvaal, na África,
que ele estava com efetivo de mais ou menos uns 500 soldados, estava sendo bombardeado por 9 mil. Então ele estava muita desvantagem, né? Então ele viu que se ele tinha alguns jovens na tribo, então ele viu que se você der a responsabilidade para um jovem, ele faz bem feito. Não que ele fosse combater, mas o jovem passou a ser o aguadeiro para pegar água, ou o mensageiro, ou alguém para cuidar até da alimentação, inclusive. Então ele viu, como ele estava em desvantagem, foi uma forma de equilibrar, né? E ele viu que dando a responsabilidade para o jovem, ele assumia essa responsabilidade. Então, vendo aí, quando ele voltou para a Inglaterra, como herói de guerra, ele conseguiu conter esse ataque, né? Não ganhou a batalha, mas conteve até chegar ao reforço. Quando ele voltou para a Inglaterra como herói de guerra, ele escreveu fascículos sobre observação, né? Sobre ele tinha um trato de observar no campo, práticas escoteiras, e ele viu que muitos jovens da época começaram a comprar esses fascículos e aplicar aqueles jogos que ele fazia. Jogos não, seria práticas de campo, né? De observação, de rastreamento, por exemplo. Então ele achou interessante e foi instigado a tentar fazer algo. Então, experimentalmente, em 1907, ele pegou 20 jovens de várias classes sociais e fez um acampamento experimental. Esse é o marco de fundação do escotismo. E a partir daí, o mundo ficou pequeno para ele, né? Começou a se alastrar. Vamos a mais uma pergunta? Como, assim, funciona a parte financeira, né? Voltando um pouco ao acesso e tudo, como se mantém financeiramente? As crianças, elas pagam alguma taxa? Certo. Anualmente, você tem que fazer um registro anual nos escoteiros do Brasil, né? Você paga uma taxa anual que geralmente varia entre 50 e 60 reais por ano. Mas quem é carente, assim, que não tem condições de pagar, se prevê isenção dessa taxa. Isso é a taxa nacional. Cada grupo escoteiro tem uma realidade diferente. Então, cada grupo tem lá sua mensalidade. Nós temos aqui grupos escoteiros que a mensalidade é R$5, por exemplo, R$10, 15, e outros é 40 ou 50 reais. Como a gente está em várias classes sociais, varia muito. E é assim que a gente se mantém, né? Dessa taxa anual, por exemplo, parte volta para cá para manter nosso escritório regional aqui, por exemplo. Assim, a realidade do Rio Grande do Norte é bem, tem muito mais carente do que isento, que a gente chama de isento, do que quem paga esse registro anual, né? Assim, coisa de 70%, por exemplo. Porque, assim, até historicamente foi como se fundamentou o escotismo aqui, né? O escotismo entrou onde mais precisa, né? Foi lá nas comunidades mais carentes e por isso tem um número elevado de carentes, mas é dessa forma que se mantém hoje. Muito bem, vamos encerrando este primeiro bloco do Cheque Mate, que recebe Tiago Simplício, diretor administrativo dos escoteiros do Rio Grande do Norte. Voltamos após um rápido intervalo.